Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje vamos falar sobre o projeto Visão Sistêmica do Poder Judiciário de Alagoas. O objetivo é conseguir conciliação de uma maneira mais rápida nos processos da vara de família. Também vamos falar sobre uma revista em quadrinhos que ensina de maneira bem lúdica a história dos negros no Brasil. O projeto Visão Sistêmica, Eu Vejo Você, do Poder Judiciário de Alagoas, tem como objetivo oferecer um ponto de vista mais amplo para as partes envolvidas nos processos de família, como divórcios, guarda e pensão alimentícia. Dessa forma, pode ser possível conseguir uma conciliação, um acordo, ou até mesmo uma solução para os conflitos vividos de uma maneira mais rápida e menos traumática. Aqui no estúdio, o juiz Cláudio José Gomes Lopes explica melhor o assunto. É uma novidade no trato ou já vem de forma sistemática o judiciário exercitando esta maneira de resolver os conflitos? Bom dia, Miguel. Bom dia, telespectadores. Em 2010, o CNJ, através da resolução 125, ele já incentivava ao operador de direito, ao juiz, procurar outros métodos e outros profissionais para dirimir os conflitos. Porque a verdadeira função do judiciário é dirimir conflitos, não é julgar, é a pacificação social. E ficou observado que, com a grande demanda da judicialização do litígio, a melhor forma é a autocomposição. É as partes se responsabilizarem pelas próprias decisões, pelas próprias resoluções dos seus conflitos. De maneira que, a partir do momento em que todos terminam ganhando, essa é a melhor maneira de resolver um conflito, que já é traumático por natureza. Sem dúvida. Veja bem, a visão sistêmica, ela consiste em olhar o litígio na sua essência. Você resolver o conflito na essência e não apenas o processo, evitando ou minimizando a recorrência desse conflito. Você, na autocomposição, na autorresolução do seu conflito, você poder observar a questão com menos sofrimento para você, para a outra parte e até principalmente para os filhos envolvidos, né, se for o caso. Agora, a maneira de aceitar, inclusive, até renunciar a algumas coisas, você mudar o seu pensamento, sua maneira de enxergar, obviamente ajudado pela legislação, pela observação do outro, pelo contraditório e pela mediação, porque às vezes você sozinho não resolve, porque você só enxerga o seu, né? Exatamente. Repito, a visão sistêmica, ela amplia a sua visão para olhar o conflito na sua essência. Você observar que faz parte de um todo maior, de um sistema, que o principal é a sua família, né? Que você, dentro disso, todo o sistema tem leis que, mesmo que você desconheça essas leis, você está sujeito a elas, como o pertencimento, ninguém pode ser excluído. Eu digo que existe ex-marido, não existe ex-pai, né? Então, quando você tem consciência disso, você não utiliza, por exemplo, o filho para uma demanda que você tem junto ao seu ex-cônjuge, né? Mas isso acontece muito, né, doutor? Exatamente, acontece muito. A gente vê muito o quê? Uma espiral de conflitos. As partes, elas esquecem do que originou aquele conflito e passam simplesmente numa espiral crescente de resposta a uma ofensa. Os processos que podem se resolver numa audiência de conciliação começam a crescer, a ter outros recursos, a ter vários recursos, a ter outros processos, numa ação de divórcio, onde numa audiência pode ser observado todas as questões, resolvido todas as questões referentes a esse casal, pode gerar processo de guarda, de
regulamentação de visita, de partilha de bens, arrolamento de bens, né? Várias cautelares que basta chegar no final de ano no fórum, aquela briga por quem vai ficar final de ano com o filho. E, na verdade, o que mais o filho quer é que os pais se entendam. Ele quer amar os dois. Eu digo sempre que a corporificação da palavra, o que o homem uniu, que Deus uniu, o homem não separe, são os filhos. Cada um não é obrigado a viver com o outro, mas o filho continua a ter o pai e a mãe, mesmo que não exista mais marido e mulher. E mesmo que ele faça a opção por um, por outro, e mesmo que você tenha direito, eu acho que é compreensível, não é? Apazigua mais quando você entende, né, essa não presença do outro, porque você não vai deixar de ser pai porque não passou um dia com seu filho, né? Exatamente. E me permite, eu acho, é um peso quando diz assim, o filho escolhe. O filho não, jamais ele pode escolher entre o pai e a mãe. Existe o pai e existe a mãe, nenhum substituto para um ou para outro. Ele, até no amor infantil dele, ele pode até, quando a mãe chega assim, não seja igual ao seu pai, ele vai procurar imitar o pai no que exatamente a mãe critica. É verdade, e isso tem uma tipificação de crime, né? Sim, esse assédio, né? Essa coisa de você ficar tentando influenciar o pensamento do seu filho, isso pode dar uma demanda judicial. Sim, a conscientização de você fazer parte de um todo maior, que você, ao constituir uma família, né, os filhos fazem parte, o marido, como eu disse, mesmo a conscientização que quando um homem procura uma mulher, procura o que lhe falta, o que é diferente. E a mesma coisa a mulher procura o que lhe falta no seu sistema, na sua família. São desiguais. E o que lhe falta, essas diferenças não podem servir como escudo, como arma para depois qualquer litigância. A gente que tem assim, uma visão de fora, que nunca passou por um problema como esse, ou que já tenha passado, mas que foi resolvido de uma forma mediada, consciente, não imagina o problema que existe, o senhor citou agora há pouco, com quem a criança vai passar o Natal. Que é uma coisa que, naturalmente, numa família já estava resolvida. Já estava resolvido. A criança, o filho, começa a ser objeto de barganha ou escudo, ou mesmo arma para atingir o outro cônjuge. E, na verdade, quem vai sofrer com isso? É o filho, porque, na verdade, na sua essência, ele quer amar o pai e a mãe. Chega um momento em que a justiça, o juízo, ele precisa impor a condição de regra, impor a condição de lei, porque já não avança mais a compreensão da mediação, do direito litigado, do direito do outro? Sem dúvida nenhuma. Em nenhum momento o juiz vai deixar de exercer a sua prestação jurisdicional. O que podemos mostrar à parte, que muitas vezes o juiz vai contrariar o desejo dos dois. O homem tem uma verdade, a mulher tem uma verdade, né? E o juiz está ali para resolver o processo. E ele resolvendo o processo, muitas vezes não resolve o conflito. Então, a autocomposição, a autorresponsabilidade pela sua vida e pela do seu sistema, pelos seus filhos, cabe principalmente a você. A conscientização de você construir a sua resolução é a melhor possível, porque, como eu disse, vai minimizar qualquer futura litigância, qualquer recorrência daquele conflito. Quando um casal se une, o que Deus uniu, o homem não separe, o pensamento é esse: ninguém casa para separar no dia seguinte, a não ser que você seja um criminoso, né, que planejou uma situação de ambas as partes, né? Hoje em dia é muito difícil essa questão das demandas judiciais com relação a bens. O que eu queria perguntar se quando a família é crescente, por exemplo, de filhos, de bens, de problemas internos,
quanto maior, né, a quantidade de problemas, mais difícil fica a resolução? É como eu disse, falei da espiral de conflitos. Ninguém casa para separar e tem que reconhecer que um dia foi bom. Senão, não tinham se unido e muito menos tido filhos. Não é verdade? Então, quando chega o conflito, é a essência da convivência humana. Então, você pode tirar o conflito do lado positivo de você melhorar e evoluir com aquilo. Ou do lado negativo, viver em plena guerra, viver sempre demandando. Muitas vezes, o casal pode se conscientizar que a maneira de manter o vínculo, se ele diz que é tanto se separar, e como é que se eterniza num processo, numa demanda cheia de recursos, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 anos num processo, quando os dois dizem que não querem mais olhar um para o outro. E aquele vínculo continua através daquele processo. Essa conscientização também é cabível para as partes que litigam. Querem manter esse vínculo, nem que seja na briga, no ódio, né? Se você não se responsabilizar também para acabar com esse litígio, você estará sempre vinculado àquela outra pessoa. É um vínculo que não acaba nunca, se você não resolver primeiro em você. Sim, né? Verdade. Se você não se resolver, e depois ele vai primeiro continuar. Temos que resolver os nossos próprios conflitos, para, né? Depois... É verdade. Agora, isso, desde 2010, uma decisão do CNJ, isso reduziu, isso melhorou essa mediação, essa possibilidade? Sim. Olha, desde 2010 saiu a resolução 125, que falava que o juiz se valeria de qualquer método alternativo. Depois o CNMP do Ministério Público acompanhou em 2014 com a resolução 118, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho em 76 com a 174 e veio solidificar com o novo Código de Processo Civil, já no seu artigo 3º, que aí já não é mais alternativo, obriga o profissional do direito a tentar de toda forma a conciliação, a autocomposição entre as partes. E no artigo 694 exatamente fala sobre isso no capítulo sobre a família. Direito de família. Às vezes a gente... existe a lei, ela é regulamentada, mas aí não há o uso devido e às vezes os profissionais ficam sem saber como proceder. E se existe no campo médico, no campo do jurídico. Como é que vocês estão dando demanda de visibilidade para que todos entrem nessa consonância? Veja bem, a nossa cultura, se você chegar hoje na faculdade de Direito, pelo menos no meu tempo, e até pouco tempo pessoas falaram nisso, era a cultura do litígio. Ninguém é treinado numa faculdade para uma composição. Por isso que hoje existem vários cursos, inclusive CNJ, para isso. Porque antes era o quê? É só responder e ganhar a demanda. E até que ponto se ganha um litígio, até que ponto se ganha uma causa que você ficou com o filho e ele adoeceu. Ele ficou triste por causa disso. Não é verdade? Conversamos com o Dr. Cláudio José Lopes. Ele falou aqui sobre litígio e o ato sistêmico de resolução. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Gostaria de deixar aqui uma camisa do projeto. Para dar visibilidade também ao programa, né? Está aqui, né? Bastante difundido, está aqui, vamos mostrar aqui. Aqui, ó. Olha ela. Visão sistêmica. Eu vejo você. Eu vejo você. No próximo bloco você vai conhecer Dandara, uma história em quadrinhos para crianças que conta a história do povo negro aqui no Brasil. Até já.